Olá, meus queridos, tudo bem? Essa semana ficou meio friozinho aqui em São Paulo, nós estamos capotados mesmo dentro de casa. Mas, mesmo assim, vamos lá, né? Eu sou a Mila Bertier, estou aqui com mais um Assuntos da Vida Diária e gostaria de bater um papinho com vocês hoje sobre organização. Eu vou começar a explicar para vocês falando de como as crianças aprendem sobre isso. Mas o assunto é para nós adultos mesmo, tá? Quando eu estava na faculdade, eu estudei uma pessoa que chama Jean Piaget. Ele fala muito detalhadamente sobre a construção cognitiva do nosso cérebro. E algumas dessas partes, que é a que eu vou falar aqui, que tem a ver com organização, é a parte de divisão, que é quando nós dividimos as coisas por forma, por cor, por tamanho, e a parte que nós usamos da seriação, que nós dividimos por mais fino, mais grosso, do maior para o menor, e assim por diante. E outra parte importante e legal também é a parte espacial, da nossa inteligência espacial. Quando trabalhamos esses fatores na educação infantil, às vezes até os pais veem muitas atividades no papel. Nas reuniões de pais nós falamos sobre muitas brincadeiras que nós fazemos se utilizando de vários brinquedos, várias coisas que eles veem pela sala, mas é por quê? Porque essa parte é a parte que estrutura toda a nossa organização para o resto da vida. Então é por aí que se começa. E a partir daí depois nós vamos colocando os números, os nomes, a escrita. Então não é à toa que começamos sempre por formas e por essa divisão que eu falei para vocês. E por que eu estou falando sobre isso? Eu vou falar para vocês de um exemplo que eu vivi na primeira escola em que eu trabalhei sobre organização. Lá tinha uma brinquedoteca excelente, bem espaçosa, com vários tipos de brinquedo. Era maravilhosa mesmo. Mas o que acontecia? Todas as reuniões pedagógicas sempre tinha algumas discussões, porque a professora que estava anteriormente deixou a brinquedoteca bagunçada, que quando usar a brinquedoteca tem que deixar tudo no lugar, e toda vez era aquele mesmo assunto. E a professora que muitas vezes estava anteriormente, porque nós temos a grade com os períodos de qual professora está, então muitas vezes nós sabemos quem entra antes, quem entra depois. E a professora falava com toda a convicção do mundo, mas eu deixei arrumado, coloquei tudo no lugar. Mas por quê? O que acontecia? A organização, ela tem graus. E às vezes a professora que achou que deixou tudo no lugar tem o grau de organização menor do que a professora que entrou após ela. Então, para essa professora que entrou depois, o que acontece? Ela bate o olho no local e pensa que está tudo fora do lugar. Olha só a confusão que isso traz. E a brinquedoteca é o lugar mais prazeroso para mim de uma escola. É o lugar que eu mais amo dentro de uma escola de educação infantil. Então eu fiquei preocupada com aquilo, porque chegou a ser cogitado que então não vamos ter mais brinquedoteca, porque está dando muito problema, por causa que vocês estão tendo muitas discussões por conta disso, porque tem pessoas que têm consciência e deixam organizado, porque outras não têm. E a questão não era essa, eu percebi que não era. E comecei a questionar e fui atrás de tudo que eu já tinha aprendido sobre isso para entender.
Quando chegou na reunião seguinte, eu pedi para falar com todas as colegas e expliquei exatamente esses graus de organização, que tem pessoas que são mais organizadas, outras são menos organizadas, umas vê a necessidade de separar os objetos de tal e tal e tal forma, outras acham que só de colocar tudo dentro da caixa, tudo na estante, já está organizado. E falei para elas que devido a isso, que então aquelas pessoas que sabem que são super organizadas, que tivessem um pouco mais de paciência com aquelas umas que não são tão organizadas assim. Por quê? Porque senão nós perderíamos um bem comum que é maravilhoso para uma escola, que é maravilhoso para as crianças. E conversei com elas e a partir daquele momento melhorou muito o nosso convívio a respeito da brinquedoteca. Lógico que a gente sempre sabe que tem umas pessoas que são folgadas mesmo por natureza, né? Mas a gente não pode contar com isso. E eu tô usando esse exemplo para falar para vocês agora com nós já na nossa casa. Às vezes nós temos um filho que é super organizado e outro filho que é super bagunceiro ou menos organizado. E aqui, gente, eu não tô querendo dizer para vocês que tem que ser assim ou que tem que ser assado. Sempre quando eu faço os meus vídeos é tentando procurar o equilíbrio entre as situações para a gente poder manter um bom relacionamento entre as pessoas, ok? Tanto no trabalho como com os parentes, os amigos, em casa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos sempre pedir as coisas para aquele filho que é super organizado? É o que dá vontade de fazer, né? Mas não. Nós temos que fazer ao contrário. É pedir para aquele filho que não é tão organizado para que ele faça. E nós temos que ter um pouco mais de paciência e ajudá-lo nessa organização para que ele possa desenvolver essa qualidade, igual o outro que é um pouco mais organizado. E quando se trata de marido e mulher, nós temos que sempre levar em consideração, minha gente, que o marido foi criado em uma família e a mulher foi criada em outra família e que lá cada um tem os seus hábitos. Então, quando se trata dessa parte da organização, se um for extremamente organizado e o outro extremamente bagunceiro, no comecinho, quando a paixão ainda está falando mais alto, daqui a pouco nós vamos melhorar, daqui a pouco isso tudo se conserta. Não, não é assim que funciona. Essa questão, ela leva a discussões sérias no decorrer dos anos, e leva até a divórcio, sabia? Então, o melhor passo para nós podermos tomar com respeito a isso é sentar e conversar. Por quê? Aquela pessoa que não é tão organizada pode virar para a pessoa mais organizada e dizer assim: olha, eu não consigo ser como você. Você é extremamente organizado e eu nem sei se é assim. E essa pessoa, ela vai se amenizar, vai ter um pouco mais de compaixão, um pouco mais de paciência. Em contrapartida, a pessoa que não é tão organizada assim, ou que é desordeira mesmo, tomando consciência dessa situação, vai fazer o quê? Eu vou procurar me melhorar, porque agora eu já vi que isso está sendo um problema para nós. Então, aquelas coisas bem básicas, né? Tipo toalha na cama, sapato espalhado pela casa, roupa jogada por todo lugar. Aquelas coisas básicas, essa pessoa precisa se melhorar. Principalmente depois que chegou a consciência de que isso está sendo um problema sério, não é mesmo? Era isso que eu tinha para dizer.
para falar para vocês que esse assunto parece ser banal, mas ele não é. Ele precisa de um acompanhamento, porque vai crescendo as brigas, as discussões, as dissensões por causa disso. Aqui em casa, às vezes, a gente fala assim, quando a geladeira fica um pouquinho bagunçada, então quando o outro vai guardar as coisas na geladeira, oh, você não brincou de Lego quando era pequeno? Não, a gente brinca assim. E aqui em casa, nós temos todas as pontas, viu? Nós temos extremamente organizados, médio organizado e nada organizado. Porém, nós tentamos conversar, muitas vezes eu chamo atenção, para que aquele que é extremamente organizado tenha um pouquinho de paciência e aquele que não tem organização quase nenhuma se esforce um pouquinho para deixar a casa um ambiente harmonioso para que todo mundo possa viver, né? E ainda, imagine só que nós estamos nessa quarentena, que ainda estamos há bastante tempo dentro de casa, ficando, quem está em home office aqui ainda está em home office, então precisa a gente ter esse respeito, essa educação, essa complacência, não é mesmo? E é isso daí. Queria pedir para vocês, se gostaram do assunto, deixar um joinha. Se quiserem saber algo mais que eu não falei, pode deixar a perguntinha que eu procuro responder aqui nos comentários. Sabe uma coisa que é bacana, gente, que eu preciso falar para vocês? Nós que fazemos vídeos com esses assuntos que nós achamos relevantes, queremos que várias pessoas tenham consciência, que várias pessoas recebam. É de todo o nosso coração que nós estudamos e propomos, né, esse conteúdo para vocês. Então, quando vocês curtem, compartilham, quando vocês deixam um comentário, o vídeo fica com um bom engajamento e o YouTube, entendendo que ele está com um bom engajamento, ele manda para mais pessoas, ok? Então, vamos fazer a parte também, né? De ajudar o vídeo chegar mais longe. E até a próxima semana. Beijos!